Fala, meu nação tricolor, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Meu Bahia, dessa vez para a gente falar, sobre essa eliminação do Bahia no dia de ontem contra a equipe do Internacional. O Bahia foi derrotado por 2-1 lá no Beira-Rio. No vídeo de hoje eu quero trazer o meu pós-jogo, como foi as reações e tal. Tem informações também sobre a Bamô, porque fez um post cobrando os atletas e eu queria comentar com vocês sobre isso também, Ontem eu fiz uma análise pós-jogo do que é que eu acho que foi a partida e hoje eu quero trazer mais as reações e informações, além, claro, da gente continuar aquecendo o mercado de transferências, porque tem informação no vídeo de hoje sobre o Patrick Sequeira e também sobre uma oportunidade de um jogador que já foi, inclusive, monitorado pelo Bahia, Já foi sondado, o Bahia já procurou informações. Eu vou explicar para vocês melhor no decorrer do vídeo. Já conto muito com o teu like aqui, que é muito importante para você poder ajudar o canal e ajudar meu trabalho também. E é muito importante que você também comente, que você participe, que você desabafe. Comenta aqui o que é que você achou da partida de ontem, o que é que você achou da eliminação, se era esperado, se não era, como é que foi, como é que não aconteceu, quem são os responsáveis. Enfim, fiquem livres aqui para desabafar e para comentar o que é que vocês acharam. Não se esqueça também de se inscrever, que é muito importante para você poder ajudar o canal a chegar a 20 mil inscritos. Meu nome é José Victor, para quem não me conhece. Eu sou produtor de conteúdo aqui do Meu Bahia e também estudante de jornalismo. E vamos começar logo esse vídeo para a gente não perder tempo, falando justamente sobre esse pós-jogo do dia de ontem entre Internacional 2, Bahia 1. Primeiro que, assim, o sentimento ele é de frustração total, não é só de vocês torcedores, é eu também, que sou torcedor também dos jogadores. Assim, a gente percebe um clima de muita frustração, porque o Bahia sabia que podia mais. Os jogadores sabiam que eles poderiam chegar nas oitavas de final, que era muito possível. O Bahia deixou essa eliminação escapar de uma forma muito dolorosa para os torcedores e também para o ambiente interno, O Bahia chegou naquele jogo contra a equipe do Nacional na Arena Fonte Nova, precisando vencer o jogo para praticamente encaminhar a sua classificação. Não poderia ser matematicamente falando, mas ficaria muito próximo disso acontecer para os dois jogos restantes, contra o Atlético Nacional de Medellín e contra a equipe do Internacional. Só que aí tem aquela derrota por 3-1 e aí os dois jogos fora, assim, são pesadíssimos e o Bahia lutou, tentou, mas enfim, não deu. Agora a gente tem a Sul-Americana para disputar e eu espero que internamente essa ida para a Sul-Americana seja tratada como uma obrigação. Primeiro, de dar resposta para o torcedor pela eliminação frustrante na Libertadores e também pensando em título, Afinal, se você ganha a Sul-Americana, você está na Libertadores do ano que vem e não só estar na Libertadores, Você ganha um título internacional, continental, que é também importante para o crescimento do clube. Falar sobre a eliminação, a Bamô fez um post, ontem cobrando os jogadores, cobrando a diretoria, cobrando a comissão técnica, enfim, cobrando todos os responsáveis por essa eliminação frustrante do dia de ontem e falando que tem que ser tomadas medidas para que isso não aconteça nos próximos anos, mas precisamente no segundo semestre, que o Bahia entre forte nas competições que vai ter que disputar e para isso precisa contratar, precisa reforçar. Primeiro que eu acho que o posto da Bamô está corretíssimo, e cobrar e tal os jogadores, só que eu acho que o tom da cobrança é que passou um pouquinho do ponto. Eu sou torcedor, mas eu sou imparcial. As minhas análises, elas são frias, elas não têm emoção, porque eu penso muito assim, em como não enganar você, torcedor, em ser lúcido. A gente tem que levar em consideração, que a eliminação de ontem, ela aconteceu também por conta da falta de experiência do clube, mas principalmente pela imaturidade dos atletas na competição. E é natural para um time que fica 35 anos fora da competição, que quando volte sofra com esse tipo de problema. A gente tem muitos jogadores experientes, como o Everton Ribeiro, por exemplo, que é um dos jogadores, o próprio Jean Lucas, que já disputaram a Libertadores da América, mas a gente também tem muitos jogadores inexperientes, que estão disputando a competição depois de muito tempo, ou pela primeira vez, como é, por exemplo, o caso do Luciano Juba, como é o caso do David Duarte, como é o caso do Marcos Felipe. E quando você coloca tudo isso numa somatória ali, quando você coloca isso na conta, essas questões elas acabam atrapalhando e essas questões acabam prejudicando a equipe na competição. O Bahia, naquele jogo contra o Nacional, eu falei para vocês que era a chave daquela situação. O Bahia faz 1-0 e aí o time começa a se empolgar demais no jogo, pensar que vai fazer o segundo gol a qualquer momento, como se estivesse enfrentando, sei lá, uma Juazeirense da vida, um time do interior do estado, assim, de campeonato baiano, e aí vai para cima, toma a virada do Nacional, perde aquele jogo. Aí vai pro jogo contra o Atlético Nacional, tem uma postura totalmente assim, sem ser condizente com o tamanho da partida, acaba tomando 1-0. Aí vai para o jogo de ontem contra a equipe do Internacional, começa o jogo mal, equilibra, tenta se sustentar no jogo, como diz o próprio Rogério, e aí o time abre o placar, e aí 39 segundos depois de bola rolando, o Bahia acaba sofrendo empate. Isso tudo, quando você coloca na conta, é de um time que é imaturo. É um time que teve a imaturidade como seu principal problema na competição para conseguir a classificação. É uma casca, é um aprendizado que vai acontecer com o passar do tempo.
tempo. O Bahia disputou a Libertadores depois de muito tempo esse ano. A cobrança, óbvio que ela tem que ser à altura, e a Vamor fala muito bem sobre isso, né? O investimento ele é maior, então a cobrança tem que ser no mesmo tom. E de fato eles estão certos, e de fato eu também concordo com isso. Agora, tem que colocar na balança esse tipo de coisa, né? Porque são coisas que não dá para controlar. Claro que poderia ser sanadas alguns problemas defensivos, a chegada de um goleiro, a chegada de um zagueiro, por exemplo, e aí a demora para contratar o goleiro somente agora no segundo semestre, quando você coloca na conta, ajuda a explicar essa eliminação. Não é só isso, obviamente, mas também ajuda a explicar. E aí, quando você coloca tudo isso, acaba resultando nessa eliminação e nesses erros bobos. Mas eu acho também que todos esses fatores têm que ser colocados em conta. O Bahia voltou para a competição depois de 36 anos, criou casca, criou aprendizado, para que no próximo ano, se conseguir a participação, não possa cometer os mesmos erros. E acho que é algo que vai acontecer frequentemente. Essa participação na Libertadores, eu espero caso saia como planejado, né, o planejamento do clube, essas competições, né, importantes que a gente sempre está disputando agora nesse ano de 2025 vão passar a ser rotina para o torcedor do Bahia. Eu espero que de fato aconteça e eu espero que a mentalidade também seja um pouco mais diferente. Falta acreditar, falta buscar mais, falta achar que vai dar certo, que o time tem condições de conseguir buscar, tem que saber também onde está pisando, a camisa que está vestindo, tudo isso leva uma consideração. É algo que vai sendo trabalhado ano após ano para que a gente consiga estar forte o suficiente para conseguir disputar a competição frente a frente, buscando o título, enfim, buscando ser de fato os protagonistas. O Bahia tem sim um dos melhores times da América do Sul dessa edição de Libertadores, eu não tenho dúvida, porque tecnicamente falando é um bom time, agora sofreu com a imaturidade, principalmente com a falta de experiência também. Falando agora com vocês sobre o mercado de transferências, falando sobre o Patrick Sequeira, e aqui falando, dando um atento muito importante, quando eu falava do Patrick Sequeira, isso, aquilo, você tá mentindo, tá aquilo. Bom, a ESPN confirmou no dia de ontem a informação que eu já venho trazendo há muito tempo aqui no canal, que o Bahia vem buscando a contratação do Patrick Sequeira, que o Casapé está pedindo 12 milhões de euros, mas com informação adicional importante da matéria da ESPN, que o Bahia avalia outros nomes no mercado, avalia outras situações que podem ser mais baratas para o clube buscar, além do Patrick Sequeira, batendo bem com a minha informação que eu venho trazendo há muito tempo aqui no canal. Fico feliz com isso, né? De que a ESPN, um veículo tão grande, possa confirmar uma informação que eu venho sempre divulgando aqui no canal para vocês. E não é de outras pessoas, não é de outros lugares, é de apuração mesmo, é de trabalho. Falando agora com vocês também sobre o Léo Cienza, atacante, eu não vou falar o nome do time da Bundesliga, eu prefiro não pronunciar, porque de fato eu não sei, mas o nome do atleta é Léo Cienza, atacante da Bundesliga, que o Bahia monitorou, eu comentei com vocês sobre isso no início do ano, o Bahia monitorou a situação dele lá junto com o clube alemão, ele disputou a Bundesliga nessa temporada, o time que ele disputou, né, a Bundesliga, estava brigando para não cair, e ele fez o gol que manteve o time na primeira divisão alemã. E aí ele se destacou no campeonato, né, na Bundesliga, disputou também Conference League nessa temporada, e aí a gente tem informações de que um clube belga está tentando a contratação desse atacante brasileiro que já foi monitorado pelo Bahia. E o clube alemão pediu cerca de 2 a 4 milhões de euros para contratar, para qualquer clube, né, poder contratar o Léo Cienza. Meu povo, um valor muito acessível em condições assim, tendo a realidade do Bahia, é um valor muito acessível. Se eu fosse o Cadu Santoro, eu ficaria atento, eu buscaria uma oportunidade, porque se o Bahia está precisando de um atacante de lado de campo, um jogador mais que possa jogar pelo meio, o Léo Cienza é um atacante que, para mim, cumpre muito bem essa função, um jogador que passou muito tempo fora do Brasil, então provavelmente você, torcedor do Bahia ou de qualquer outra equipe do Brasil, não vai conhecer muito. Ele teve boa parte da sua carreira lá no futebol alemão, no futebol europeu, então tem uma escola muito parecida com a do Cauli, por exemplo, e é um cara que poderia nos ajudar demais, é um cara que poderia agregar, e eu espero que o Bahia possa estar atento de fato a essas oportunidades. O mercado, eu acho que não vai ter tanto leque assim de opções e opções baratas. Então você buscar um jogador como ele, como o Léo Cienza, pode fazer muito bem a diferença. Tá bom, meu povo? Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o outra coisa que é muito importante. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, que é mais importante ainda. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau.